Hoje é o nosso último domingo, nesta breve série para o mês de janeiro, intitulada Como Viveremos 2021. Se não tínhamos a convicção daquilo que aconteceria em 2020, tenho certeza que todos nós iniciamos 2021 com esta mesma pergunta. Até quando continuaremos em pandemia? Será que um dia voltaremos às nossas rotinas normais? Será que essas ameaças de vírus e doenças continuarão sendo realidades daqui para frente? Perguntas sinceras, mas perguntas que muitas vezes difíceis de saber a resposta e que trazem, na verdade, ansiedade, trazem ao nosso coração angústia. Mas, olhando para o livro de Tiago, nós podemos perceber que existem princípios, existem práticas que nós devemos adotar, que nós não devemos não deixar de tê-las, muito pelo contrário, mas devemos continuar mantendo essa seriedade, vivendo a vida cristã de maneira a refletir aquilo que nós cremos no nosso coração. O livro de Tiago, então, é este livro curto, 5 capítulos, e abordamos um capítulo por domingo. Se você perdeu alguma desses capítulos, não se preocupe, no nosso canal no YouTube nós temos as 4 últimas mensagens já editadas, e elas podem ser revisitadas a qualquer momento. Eu estimulo você e te incentivo a, toda vez que vier essa pergunta para você, como eu vou viver este ano tão maluco, tão incerto? Escolha uma dessas mensagens, Tiago 1, Tiago 2, Tiago 3, Tiago 4 e hoje, Tiago 5. Eu tenho certeza que você vai ouvir que existem ações, práticas que precisam ser adotadas nas nossas vidas. Independente da realidade ao nosso redor, existe um chamado para nós, os filhos de Deus, discípulos de Jesus, para continuar vivendo a vida cristã, independente das realidades. Por isso, abra sua Bíblia hoje em Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler esse último capítulo, um capítulo também curto, mas cheio de lições. E esse livro, Tiago, capítulo 5, então, versículo 1, nós vamos ler juntos, acompanhem comigo a leitura, diz assim: Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram. A ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação.
Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos orar mais uma vez, ó Pai. Louvado seja o Senhor pela Tua palavra, porque o Senhor se faz presente, ó Pai, através da Sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo esse privilégio de podermos abrir a Bíblia e ouvir a Tua voz. A Tua voz é clara. A Tua voz, ó Pai, ela se torna real quando lemos estas palavras. E que possamos percebê-la pela intermediação do Espírito Santo. Que o Senhor ilumine os nossos corações agora. Que possamos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Por isso, abrimos as nossas mentes, acalmamos os nossos corações. Queremos agora, em nome de Jesus, eliminar tudo aquilo que nos traga distração. Queremos nos concentrar somente em Ti. Impeça, em nome de Jesus, qualquer ação do inimigo, para que ele não tenha poder para nos distrair neste momento tão precioso, quando ouvimos a Tua voz. Essa é a nossa oração e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 5 de Tiago é um capítulo que, mesmo sendo tão pequeno, poucos versículos, apresenta uma infinidade de lições, mas podemos basicamente separar o livro de Tiago, de capítulo 5 de Tiago, em 3 partes. A primeira parte, até o versículo 6, nós vamos ver uma advertência que Tiago faz aos ricos opressores. A partir do versículo 7 até o versículo 12, nós vamos ver Tiago trazendo uma palavra de paciência diante dos sofrimentos, e uma terceira e última parte, a partir do versículo 13, onde ele fala sobre a oração da fé, ou a poderosa oração dos justos. Eu não vou me prolongar na primeira parte do texto, quando Tiago traz uma advertência aos ricos opressores. Quero ser breve nessa primeira parte, mas eu preciso dizer algumas coisas para que não passemos em branco. Primeiro, o dinheiro é mais que uma moeda. O dinheiro, na verdade, ele pode se tornar um Deus. Jesus já confrontava os seus discípulos no Sermão do Monte, dizendo: ninguém pode servir a Deus ou ao dinheiro, trazendo a ideia de que o dinheiro tem poder. O dinheiro, ele pode se tornar um bom servo, mas ele se torna um péssimo patrão, se nós permitimos que o poder do dinheiro nos escravize. Em nenhum lugar da Bíblia nós vamos ver que é pecado ser rico. Nós vamos, muito pelo contrário, ver que existem muitos homens e mulheres que na Bíblia possuíam bens, eram ricos. O próprio Jó, Abraão, Davi como rei de Israel, e Salomão se tornou não só poderoso, mas extremamente rico, e muitos outros personagens bíblicos nós vamos perceber que eram abastados em dinheiro. Mas, além de não ser pecado ser rico, também não é pecado ser previdente, querer ter
recursos para guardar como uma segurança futura para dias difíceis, pois também esse foi o conselho que Deus trouxe, essa revelação que Deus trouxe a José no Egito, dando a ele a interpretação do sonho do faraó que sonhou com as vacas magras e as vacas gordas. O que era ali a lição era que precisava se guardar o dinheiro, era preciso manter ali uma poupança para o futuro, como também não é pecado usufruir de benefícios que a própria riqueza traz, de poder, de alguma maneira, desfrutar das oportunidades que o dinheiro dá. Não é pecado. Aonde está o pecado? O pecado ele está ligado a três coisas. Ao passado, ao presente e ao futuro. O que eu quero dizer com isso? O pecado no dinheiro pode estar ligado ao passado. Qual é a origem que esse dinheiro que você tem? É uma origem honesta? O pecado pode estar ligado à questão do presente, como você tem vivido os seus dias, em luxúria, em se desfrutando enquanto pessoas ao seu redor estão passando necessidade. E a questão do futuro. Quando é pecado também confiar na riqueza como sendo a sua única esperança futura. Ele deixa bem claro no versículo 1 até o versículo 6, que nós não podemos colocar toda a nossa confiança nas riquezas. Ele diz, ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem, tendo em vista a desgraça que sobrevirá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra você. Ou seja, olha a palavra testemunhará no futuro. O pecado está em você confiar que o que você tem hoje é a sua esperança, é a solução para todos os seus problemas. E o que o texto diz é que não existe riqueza que dure para sempre. Depois ele continua, porque ele fala da questão presente, quando ele diz que cuidado para que você não viva de uma maneira luxuosa, enquanto aqueles que estão ao seu redor estão passando por necessidade, e até mais, alguns podem estar até clamando contra você, pois você deveria estar de alguma maneira subsidiando, tratando-os melhor, mas você tem retido para você numa atitude clara de egoísmo, de mesquinhez. E também ele fala da questão do passado, que você acumularam os bens hoje, retendo o salário de trabalhadores, não pagando o que deveria ser pago. Perguntas para que você responda em seu coração. Como você tem lidado com o dinheiro? Ele é o seu dono ou ele é o seu servo? Nós estamos começando o ano de 2021. Hoje é dia 31 de janeiro. Como é que estão as suas contas? Como é que está o seu orçamento doméstico? Você tem separado a parte do Senhor? Você tem proporcionalmente e regularmente separado aquilo que Deus colocou no seu coração e entrega a Ele em forma de oferta, de dízimo? Você confia mais na provisão ou no provedor? Você tem sido honesto no trato com o dinheiro? Você tem pago os seus impostos? Você tem feito os negócios de maneira clara? Ou escusas? Você tem alguma coisa em suas mãos
que não lhe pertence. Há algo que deveria ser de outra pessoa, e às vezes essas questões até são familiares. Questões de herança. Questões, infelizmente, de divórcio. Que sempre entram em conflito por causa dos recursos. Os bens que você tem foram adquiridos de maneira honesta? Você tem usado seus bens para ajudar outras pessoas? Ou você tem acumulado apenas para o seu deleite e conforto? Esse ano, se Deus permitir, em algum momento eu quero abrir uma classe, e nós estamos pensando aqui na área de ensino da igreja para 2021, uma classe virtual a princípio, mas uma classe que fala sobre vida financeira, sobre administração dos recursos, porque queremos ser discípulos de Jesus, que sejam também idôneos na maneira como tratam com os recursos. E como igreja nós precisamos abrir oportunidades para sabermos mais, porque se olharmos para as palavras de Jesus, Jesus falou muito mais sobre dinheiro, em certas circunstâncias, do que sobre, por exemplo, imoralidade sexual. Nós, como igreja, muitas vezes, nós nos detemos tanto em polêmicas, em outros assuntos que causam escândalos por causa da imoralidade sexual, e falamos pouco sobre escândalos financeiros, sobre omissão, sobre falta de controle sobre a vida financeira. Mas eu não vou continuar, quero seguir em frente. A partir do versículo 7, então, a ligação que Tiago faz é porque se primeiro ele está confrontando aqueles que de alguma maneira estão trazendo sofrimento aos que têm menos, agora ele dirige a sua palavra a esses que estão sofrendo. E ele diz no versículo 7, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago traz aqui 3 exemplos de paciência. O primeiro exemplo de paciência que ele traz é a paciência do agricultor. Depois ele vai falar no versículo 10 sobre a paciência dos profetas. E a partir do versículo 11 ele vai trazer como outra ilustração, que é a própria paciência de Jó. O que Tiago quer nos ensinar é que nós precisamos ser perseverantes. Acabamos de falar no início do culto de Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O fato é que o sofrimento que vivemos, e às vezes esse sofrimento, ele vem até nós, não por nossa causa, mas pelas causas externas, por muitas vezes falta de liderança de outros, pela omissão, pela incompetência, pelo pecado de outros, e muitas vezes nós passamos por diversos sofrimentos e nós nos cansamos, porque de alguma maneira nós estamos com o nosso coração tentando nos manter puros, tentando fazer o bem, e chega a tal ponto que a gente se cansa. Cansa de querer fazer o bem, porque só recebe o mal em troca. E o que Tiago está dizendo para nós, assim, olha, não desanime. Perto está o Senhor. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Olha, essa é uma outra coisa que nós precisamos ter sempre claro no nosso coração. Jesus está voltando. Nós precisamos ter consciência de que os dias não vão melhorar. Estão as circunstâncias, a história, ela está se afunilando para o fim. E esse fim, ele é próximo. Eu recebo N quantidade de vídeos, N quantidade de pessoas que pregam, que compartilham comigo. Eu sei todas essas coisas. Eu sei da Agenda 2030. Eu sei da unificação dos governos. Eu sei sobre a globalização. Eu sei sobre o poder que a China está tendo sobre todos os outros países. Isso tudo faz parte, isso tudo é real. Mas eu não vou ficar
me amedrontando com essas coisas, eu vou seguir em frente, eu não vou desanimar. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Queridos, é assim que a história já foi nos revelada. A qualquer momento, conheceremos o anticristo. A qualquer momento, conheceremos o poder político do anticristo. Um sistema religioso organizado pela besta. E no primeiro momento, quando a gente começa a ver essas coisas, de alguma maneira se encaixarem, vem a nós um medo. Mas eu não posso ter medo. Eu preciso glorificar a Deus e levantar as minhas mãos aos céus e dizer: Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Porque o que de fato está acontecendo é que a Bíblia, ela não mente, ela não nos engana. Ela já havia nos falado a respeito dessas coisas. Que o mundo jaz no maligno. E é preciso que passemos pelas dores, as primeiras dores, e vai ser desconfortável. Mas nós vamos ter paciência, assim como o agricultor, que ele diz. O agricultor, ele não tem controle nenhum. Ele não tem controle sobre o tempo, ele não pode ir lá e apertar um botão: eu quero que comece a chover, eu quero que pare de chover, eu quero que o sol se mantenha numa temperatura constante para que não seque os brotos. Ele não tem controle sobre nada. A única coisa que ele pode fazer é confiar e esperar. Olha aqui Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, diz, esse texto também eu ouvi essa semana e tem falado ao meu coração. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, diz assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Sabe o que tem acontecido? Nós estamos ficando cansados. Muitos de nós já trabalhamos como se tivéssemos trabalhado toda manhã, e realmente já nos cansamos, almoçamos, aí tem aquela moleza da tarde. Aí a gente pensa assim: eu já fiz tanto, agora deixa, daqui para frente, agora agora o Senhor está voltando, as coisas vão piorar, não adianta mais fazer mais nada, o que foi plantado. E qual é a palavra? Diz: não, não deixe que as suas mãos fiquem à toa, continue, não desanime. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se as sementes que você plantou no passado vão frutificar, ou se essas sementes que você ainda vai plantar é que serão as frutíferas, ou até, numa maneira otimista, se as duas vão dar frutos. Eu tenho percebido que existem pessoas que já decidiram esperar pelo pior. Eu sei que vivemos um momento difícil, um momento de pandemia, e tudo isso, de alguma maneira, acaba nos incentivando de alguma maneira, a gente não se expor, a gente estarmos, vamos ficar quietinho em casa. E eu não estou dizendo aqui para ninguém sair por aí e se expor ao perigo, mas precisamos ter consciência de que o nosso trabalho não acabou. O nosso chamado para sermos igreja continua. Até que Jesus, até que os clarins dos céus toquem e Jesus apareça, não acabou. Nós temos que continuar. Vamos seguir em frente, com cuidado, sendo zelosos, com mais sabedoria. Tiago até nos fala: se nós estamos precisando de sabedoria, vamos orar, vamos pedir: Senhor, me dá sabedoria, me dá instrumentalidade, me dá criatividade para viver a vida cristã nesse momento da tarde, quando o sol está se pondo, quando Jesus está quase voltando, mas que eu não posso relaxar, eu não posso desanimar, eu preciso continuar, porque existem ainda frutos que podem ser colhidos neste momento do fim.
Por isso a paciência do agricultor é fundamental. Não perca o seu foco, seria, na verdade, aquilo que fala assim. E aí, quando ele fala, voltando para Tiago, ele diz lá, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Parece até que esse texto está fora de contexto, mas ele está dizendo o seguinte, olha, mantenha o seu foco, continue plantando. E pare de ficar falando mal dos outros, pare de ficar olhando para a grama dos outros, pare de ficar olhando para o trabalho dos outros, faça o seu trabalho, se concentre no seu trabalho, tenha paciência, não desanime, siga em frente, no tempo certo você vai colher e você vai ver os frutos do seu trabalho. Número 2, a paciência dos profetas, o versículo 10, ele diz então lá, irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Homens que andaram com Deus, mas também homens que passaram por grandes aflições. Isaías, um grande profeta de Deus, terminou o seu dia sendo cerrado ao meio, porque ninguém quis ouvir o que ele tinha. Jeremias foi jogado dentro de um poço nu, para morrer, pois não queriam ouvir o que ele tinha a dizer da parte de Deus. Ser um profeta de Deus no passado e ser hoje um discípulo de Jesus é um privilégio, mas é um sofrimento também. Nem sempre a obediência a Deus vai produzir uma vida fácil. Ele vai citar daqui a pouco Elias. E Elias não é um profeta que teve a vida fácil, muito pelo contrário. A vontade de Deus jamais levará você onde a graça de Deus não possa lhe sustentar. A vontade de Deus jamais levará você aonde a graça de Deus não pode lhe sustentar. Elias teve dias de desânimo. Teve dias que ele quis morrer, uma depressão, uma angústia profunda. E o Senhor não levou ele para um hotel 5 estrelas, levou ele para o deserto. Mas foi no deserto que Elias experimentou a provisão do Senhor, porque não tinha onde Elias buscar os recursos, pois ali no deserto só existia uma solução, só existia uma porta, a porta do Senhor, e ele experimentou da porta do Senhor. Por isso, se você está vivendo um momento difícil, onde você não vê porta se abrindo, onde os seus olhos olham ao seu redor, e você vê um deserto, você se vê sozinho, confie, espere, tenha a paciência dos profetas, o Senhor proverá, o Senhor se manifestará, e Ele trará aquilo que você precisa para continuar, para seguir em frente. Mas você precisa confiar, você precisa obedecer. Não seja um rebelde, não seja um discípulo egoísta, obstinado. Talvez uma das coisas que a pandemia tem mais me ensinado, é que a vida cristã que Deus deseja que eu viva, é uma vida cristã que não tem nada a ver com aquilo que eu imagino que poderia ser. E que as realidades são infinitas, mas a gente pensa sempre que tem que ser de um jeito. E aí, se não é daquele jeito, a gente fica extremamente irado. E a gente começa a falar, não vou mais ser crente, cansei. Não vou mais na igreja, cansei. Não vou mais amar os meus irmãos, cansei. Não vou mais lutar pelo meu casamento, cansei. Não vou mais ser um honesto nos meus negócios, cansei. Cansei não é a resposta. A resposta é, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Como aquele cego Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pecador. Porque eu não enxergo saída. Mas eu sei que existe alguém, eu sei que existe um Deus que pode fazer eu enxergar essa saída. Jesus, filho de Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, abre os meus olhos. A gente não canta aquela canção, abre os olhos do meu coração, quero te ver. Queridos, nós precisamos
olhar para Deus, ver o seu poder, ver o seu amor, a sua graça. Nós estamos olhando para todas as misérias, nós estamos olhando para todas as tragédias, nós estamos olhando o número de mortos, nós estamos olhando os números da economia, nós estamos olhando tudo aquilo que tira a nossa esperança, quando os nossos olhos tinham que estar focados no autor e o consumador da nossa fé. Nós estamos começando o ano, e isso tem confrontado o meu coração. E eu tenho pedido para o Espírito Santo me dizer as coisas que eu preciso tirar da minha vida. Coisas com as quais eu me distraio, coisas com as quais eu fico angustiado, me trazem ansiedade. Mas para que eu possa me concentrar mais nas coisas de Deus, para que eu possa estar cada vez mais alinhado com a vontade do Senhor. Romanos 15, 4, é um outro texto muito bonito que se refere ao que Tiago está falando. E nesse texto, Paulo, ele traz uma palavra linda para a igreja de Roma. Capítulo 15, versículo 4. Ele diz: pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Por que nós temos o Velho Testamento? Por que nós temos tantas histórias de homens e mulheres de Deus que passaram por diversos tipos de provações? Para nos trazer esperança. Para que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. Por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Para que você mantenha a esperança. Por que eu preciso ter um tempo devocional, de alimento de Deus? Para que você mantenha a sua esperança. O cristianismo é uma prática simples, mas não quer dizer que a simplicidade ela vem sem dificuldade, sem que nós precisemos lutar contra o nosso egoísmo, contra a nossa preguiça, contra a nossa procrastinação. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas precisamos perseverar no ler a palavra de Deus, no orar. E aí no versículo 11, capítulo 5, ele traz para nós a paciência de Jó. A maior bênção que Jó recebeu não foi a saúde e as riquezas. Você conhece a história de Jó. Por 16 vezes, Jó, ele faz uma mesma oração. Por quê? Por quê? Todos ficaram contra Jó. A mulher ficou contra Jó. Os amigos ficaram contra Jó. Ele estava sem saúde. Ele estava sem dinheiro, sem os filhos. Mas a maior bênção que Jó recebeu não era a saúde, as riquezas, os filhos, mas é ao final de tudo ele ter um conhecimento mais profundo de Deus. E ele termina o texto, o livro de Jó: eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que tem acontecido conosco? Nós vivemos em tanto conforto, que nós estamos satisfeitos em ouvir falar de Deus. Mas o Senhor não está satisfeito com isso, porque Ele quer que nós, como filhos, tenhamos Ele como nosso principal fonte de vida. E em alguns momentos Ele tira realmente tudo aquilo que nos traz conforto e segurança, para que a gente possa voltar os nossos olhos para Deus. Uma pessoa impaciente com Deus torna-se uma arma na mão do diabo. O diabo tentou o tempo todo fazer de Jó uma arma contra Deus. Mas Jó, na sua paciência, na sua perseverança, na sua fé, ele não permitiu se tornar uma arma nas mãos do diabo. E existem irmãos, crentes em Cristo Jesus, que na sua impaciência, no seu desejo de fazer a vontade que eles desejam, eles estão se tornando armas na mão do inimigo.
Versículo 13. A oração da fé. Aqui merecia uma série de mensagens sobre oração. Algo que Deus tem me chamado a fazer é orar. Desde que viramos a 2021, Deus tem me falado que nós precisamos orar mais, mas que eu, Fábio, preciso orar mais. Eu, como pastor, preciso me depender mais. O fato é que Tiago, ele termina e começa a sua carta falando de oração. No capítulo 1 ele fala, se vocês precisam de sabedoria, peçam a Deus. E agora Tiago também termina a sua carta nos encorajando a orar. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O poder da oração é o maior poder do mundo. E ainda estamos confiando em pequenos poderes. Ainda colocamos a nossa fé em pequenas esperanças, quando na verdade o poder da oração é o maior poder do mundo. Precisamos nos tornar uma igreja que ora. Semana que vem vai ser dia 7 de fevereiro, certo? Do próximo domingo. Nós vamos falar sobre jejum no próximo domingo. Nós vamos entender um pouco mais essa prática, que eu tenho entendido o jejum ser ele é um preparativo para um estar em oração, onde se desintoxicar das circunstâncias para se concentrar em oração. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos fazer uma vigília, já marquei. Vai ser na segunda sexta-feira de fevereiro. Então, a gente vai falar sobre jejum, no domingo dia 7, e aí eu vou desafiar, e você já vai pensando nisso, de como você vai fazer jejum naquela semana, para no dia, sexta-feira, que dia que é? Alguém me ajuda aí. Nós vamos fazer um jejum, nós vamos fazer uma vigília, das 9 da noite à meia-noite, 3 horas, uma pequena vigília, 12, sexta-feira dia 12. Ela vai ser feita aqui, não sei se nós vamos ter a oportunidade de ter as pessoas. Se não tiver, ela vai ser transmitida. Você vai fazer a vigília da sua casa. Sexta-feira, das 9 à meia-noite. Nós vamos orar, nós vamos nos colocar diante do Senhor. Nós vamos entender mais o que Ele quer de nós. Aprender o que é ser igreja, o que Deus espera. E nós vamos pedir que o Senhor se revele, que Ele mostre o caminho. E nós vamos orar, nós vamos continuar orando como o Tiago nos ensina. Nós devemos continuar orando pelos que sofrem, versículo 13. Está alguém sofrendo? Ore. Não murmure, não fale mal, mas peça sabedoria. Mas também peça que orem por você. Orem pelos enfermos. Qual é a atitude que é ensinada? Que o enfermo, ele vai e pede oração. Às vezes eu vejo alguns irmãos queridos que eles ficam frustrados. Que o pastor não ora por ele, o pastor não faz visita para ele. Mas o texto está dizendo o seguinte: entre vocês alguém que está doente, que ele, o doente, chame os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele. E esses presbíteros, esses pastores, eles vão aceitar esse convite, e eles não só vão estar orando, mas eles vão ungir com óleo. E essa é uma coisa que eu não tenho visto aqui, mas eu já servi em algumas igrejas que esse era um costume. Aqueles que estavam enfermos, ou eles chamavam os pastores para ir na sua casa, ou eles iam até a igreja. E eles vinham até a igreja e falavam assim: eu quero que os pastores orem por mim, que os presbíteros me unjam com óleo. Eu estou criando aqui na igreja um plantão pastoral, terça, quarta, quinta e sexta. Terça-feira, horário comercial, quarta, quinta e sexta. Tem um pastor aqui, você quer que a gente ore por você? Nossa, você quer que você seja ungido com óleo? O que significa essa unção com óleo?
Na verdade, a Igreja Católica transformou isso num dogma, num sacramento, que é a extrema unção. Que não tem nada a ver com o que Tiago está falando, mas ficou muito fixo na cabeça dos católicos que essa unção com óleo é a extrema unção, é para preparar a pessoa para a morte. Não. O texto, na verdade, está mostrando de um costume que se tinha na antiguidade de se derramar óleo, de ungir com óleo a pessoa, para que esse óleo, ele se tornasse ali, significasse a ação de Deus, a ação do Espírito sobre a vida daquela pessoa, trazendo refrigério, trazendo alívio, trazendo cura, reconhecendo que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, que a cura vem de Deus. A cura vem pelo poder do Espírito Santo, e esse poder do Espírito Santo, ele pode vir através da mão dos médicos, pode vir através dos cientistas, pode vir através de uma vacina, pode vir através de uma palavra de ânimo, mas tudo vem de Deus, que não devemos ignorar a dimensão espiritual. E a atitude dos presbíteros é orar pelo enfermo, ungir com óleo, símbolo da ação do Senhor. Já está valendo, pode vir aqui. Terça, quarta, quinta e sexta. Os pastores estarão aqui, nós vamos ungir você com óleo. E se precisar que a gente vá até a sua casa, a gente vai. Porque a gente precisa se posicionar. A gente precisa se colocar diante das circunstâncias. E a primeira atitude é a oração. O poder da oração é o maior poder do mundo. E qual é a atitude da igreja? Se a atitude do enfermo é chamar os presbíteros, é confiar que a cura vem de Deus. Se a atitude dos presbíteros é orar pelo enfermo, ungir com óleo, qual é a atitude da igreja? O versículo 16 diz lá: portanto, confesse seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A atitude da igreja é confessar os seus pecados, é orar uns pelos outros. Há uma terapia divina quando há confissão, perdão e cura. E qual que é o nosso papel? Tem pessoas que hoje estão doentes, porque foram machucadas por pessoas da igreja. Então, se eu sei quem está machucada por minha causa, eu preciso ir lá e confessar a minha culpa. Se eu estou machucado porque alguém me feriu, eu preciso ir lá e dizer: olha, você me feriu. Eu sei que isso não é fácil, mas enquanto não se tomar essas atitudes, por isso que a oração faz todo sentido. Quando eu começo a orar, quando eu começo a colocar isso diante do Senhor, o Senhor, ele vai abrindo os caminhos. E eu vou me corajosamente permitindo que o Espírito vá na minha frente. Que o Espírito do Senhor vai me ajudando. Mas também há alguns pecados que a gente comete que só a gente e Deus sabe. Aí a gente vai lá e pede perdão. Só que até que eu não abra isso para uma pessoa madura, alguém que eu veja Jesus nessa pessoa, existe uma armadilha de eu continuar num ciclo. Porque eu sou perdoado, mas eu ainda não sou curado. Por que ele fala? Confesse seus pecados uns aos outros para serem curados. Porque tem coisas que eu continuo fazendo, mas só eu e Deus, e aí eu fico lá, eu e Deus, no perdão, limpa suja. Mas aí de repente fala assim: olha, eu preciso te confessar uma coisa, que só acontece comigo, é um segredo que eu não conto para ninguém, nem minha esposa, nem meus filhos sabem, mas eu preciso contar para você. E eu preciso que você ore por mim. Aí começa a cura. Como viveremos 2021, queridos? Na dependência do Espírito Santo, na busca intensa pela oração, pelo mover sobrenatural do Senhor. Existem muitos sonhos no meu coração, mas os sonhos que importam são os sonhos de Deus. São os sonhos que o Espírito Santo nos trará, que nos revelará. Existe poder no braço, existe poder na espada, existe poder da pólvora,
existe poder no dinheiro, existe poder na política. Mas o maior poder é o poder de Deus, que se manifesta através da oração dos justos. Elias orou fervorosamente, insistentemente, orou com intensidade, e não choveu por 3 anos e meio. Devemos nos esforçar e continuar orando insistentemente, pedindo ao Senhor que Ele se revele a nós, que Ele venha curar os nossos enfermos, que Ele venha perdoar os nossos pecados, que Ele venha abrir os nossos olhos para ver o que de fato precisa ser visto. Por último, Tiago termina dizendo que nós devemos nos esforçar pela restauração dos desviados. Porque nessa história, meus queridos, muitos estão dispersos, muitos estão feridos. E a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. E quando a gente começa a orar, o Espírito revela o nome de pessoas com as quais nós precisamos buscar. E onde você está? E o texto é claro, diz que ajuda a convertê-los, a trazê-los de volta ao caminho de Cristo, pois o caminho que eles estão é um caminho de morte. Lembre-se disso, quem converter um pecador ao erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados, que muitíssimos pecados sejam perdoados. Você tem buscado acumular tesouros na terra? Você segue padrões absolutamente honestos em seus negócios, paga seus impostos? Você vive cercado de luxo e não faz sacrifícios para que outros possam conhecer o Salvador? Quando você peca, você mostra-se disposto a pedir perdão. Quando você fica enfermo, procura o médico dos médicos. Ao ver um irmão cair em pecado, o critica ou você busca restaurá-lo? Quantas lições, Senhor Deus. Por isso eu convido vocês, onde quer que vocês estejam, a nossa igreja continua aberta. Porque a igreja não é parede, igreja são pessoas, e ela se torna aberta quando abrimos o nosso coração. Abra o seu coração onde quer que você esteja agora, e eu convido você a fazer parte dessa igreja, essa igreja viva, essa igreja que busca o poder de Deus, e nós vamos fazer isso através da oração. Por isso eu convido você a começar a buscar a Deus. Busca ao Senhor de todo o coração. Nós vamos aprender mais sobre a preparação para a vigília, para o jejum, e nós vamos ter várias vigílias aqui. Nós vamos começar com uma de 3 horas, dia 12 de fevereiro, marca aí, não agende nada. E nós vamos buscar a presença do Senhor. Como viveremos 2021? Viveremos de joelhos, reconhecendo a soberania do Senhor sobre nós. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo poder do Teu Espírito Santo. Obrigado pelo amor de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela graça que vem de Ti sobre as nossas vidas. Estamos vivos porque a Tua graça nos sustenta. E pedimos que o Senhor continue abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos corações para entender o caminho que vamos seguir em 2021. Ó Pai, decisões políticas, acertos, contratos financeiros continuarão prevalecendo ao nosso redor, mas o que importa para nós é o nosso compromisso com o Senhor. É a nossa aliança pelo sangue de Jesus na cruz. Aviva os nossos corações, desperta a Tua igreja, ó Pai. Aviva-nos, Senhor, sejamos uma igreja mais simples, mas mais poderosa, mais estratégica, para a glória de Deus, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. A glória seja dada a Deus. Amém.